Se você tem dificuldades em sustentar uma rotina de estudos ou deseja começar a estudar, mas não sabe por onde, esse vídeo é para você. Me chamo João Lucas, sou professor e hoje irei abordar alguns pontos que, se bem aplicados, irão ajudar você a como ter uma vida de estudos eficiente, como manter uma rotina de estudos que funciona e, melhor, que seja sustentável ao longo dos anos. Porque o que mais costumo ver na internet ultimamente são pessoas vendendo técnicas de estudos que o estudante, principalmente quando é iniciante, ele vai gastar mais tempo tentando aprender a como usar a técnica do que efetivamente estudando. Então, como nós vamos ver no decorrer desse vídeo, estudar é algo que é simples no final das contas. Não tem muito segredo na hora de você estudar. A questão é você ter a paciência, você ter a persistência, mas sem mais enrolação, vamos começar. Sou professor e antes de professor, eu sou estudante. Ou seja, tenho alguns anos nas costas de vida de estudante. Já passei por todas essas fases, da educação básica, faculdade, trabalhos acadêmicos, já fui concurseiro, já estudei muito para concursos e tenho a minha vida intelectual, ou seja, os estudos que eu faço efetivamente para a minha vida intelectual. E além de estudante, como professor, além de aprender as coisas para mim, eu tenho que lidar com a inteligência dos outros. Tenho que ajudar as outras pessoas a aprender. Tenho que dar conselhos e ver o que funciona e o que não funciona na vida de estudo das outras pessoas. De tanto fazer isso, acabei adquirindo uma certa experiência acerca dos estudos. E, refletindo sobre essa experiência, elenquei 7 pontos iniciais que, se bem aplicados, seja na sua vida de estudos, geralmente tende a funcionar. Ou seja, geralmente você tende a ter avanços intelectuais. Você tende a ter avanços na sua vida de estudos. Sem mais enrolação, vamos começar. O primeiro ponto, eu fiz um pequeno roteiro para acabar me perdendo no decorrer do vídeo. O primeiro ponto que eu elenquei foi ter objetivos claros e aí metas palpáveis. E por quê? Veja, nós seres humanos, nós somos seres projetistas, como diria o filósofo Julián Marías. Nós agimos no presente tentando alcançar um futuro, ou seja, nós idealizamos a nossa vida em um futuro. Se isso que você tem na sua cabeça, essa ideia, é uma ideia que é bom para você, você está em busca da felicidade. Então você tem uma certa força para seguir em frente. Se o que você olha, quando você olha para o futuro, se você só vê coisas ruins na sua cabeça, você se torna uma pessoa pessimista, geralmente desiste. Então, o próprio Friedrich Nietzsche, o filósofo alemão, ele dizia que quando você tem um porquê, você consegue suportar quase todos os comos. Ou seja, para quem sabe o que quer, a pessoa suporta quase tudo para alcançar aquilo que ela quer. E na vida de estudos não é diferente. Tipo, estudar apenas por estudar é algo muito abstrato. Você tem que saber efetivamente o que é que você quer, aonde você quer chegar. E por mais que eu ache meio tosco, por exemplo, essa coisa que é ensinada na educação atual, ou seja, você tem que fazer o ensino fundamental porque tem que fazer o ensino médio. Você tem que fazer o ensino médio porque tem que fazer a faculdade. Você tem que fazer a faculdade porque tem que ter um bom emprego. E aí você tem que estudar depois de ter um bom emprego para conseguir mais dinheiro. Parece meio tosco, parece meio mesquinho esses objetivos e meio materialistas, e realmente são. Mas funciona porque são objetivos concretos. Seja, eu quero fazer ensino médio porque eu quero fazer faculdade, isso é um objetivo concreto. E por isso que você consegue até o final. Então, você pode fazer objetivos melhores. Ou seja, eu quero estudar essa matéria porque eu quero ser mais sábio. Eu quero aprender inglês porque eu quero viajar o mundo. Percebe que são objetivos concretos e com base nessa ideia concreta que você consegue enxergar, você vai ter, digamos, a motivação de suportar os comos, de suportar as adversidades. Então, primeiro, sente e reflita. Por que eu quero estudar? Onde é que eu quero chegar? O que eu espero com a minha vida de estudos? Porque se você não sabe para onde quer ir,
nenhum caminho vai funcionar para você, porque você vai andar em círculos o tempo todo. E a vida humana não foi feita para você andar em círculos, ela foi feita para você andar de forma retilínea. Você pode fazer uma curva uma hora ou outra, pode dar um passo para trás, mas o objetivo é sempre seguir em frente. Então, comece estabelecendo o que você quer, que aí você vai conseguir fazer todas as outras demais coisas. Um exemplo comum, por exemplo, um exemplo muito comum é quando a pessoa cria família, ela se casa, começa a ter filhos, e até então ela não se preocupava com a questão dos estudos, porque ela não conseguia ver uma finalidade para os estudos. Ou seja, como é que estudando eu vou conseguir chegar na ideia que eu tenho de felicidade? Só que quando a pessoa, principalmente no Brasil, ela tem uma família e ela percebe que se você não estuda, quase sempre você vai ter que ter empregos um pouco inferiores ao que você gostaria de ter, você não vai conseguir ter uma renda um pouco maior para dar um conforto para sua família, a pessoa volta o seu olhar para os estudos. E aí, por que que, se antes ela não tinha nenhum olhar para os estudos, ela não tinha nenhum interesse, era aquele aluno que passava a aula dormindo, por que que agora ela quer estudar? Vai estudar para concurso, vai conseguir fazer uma faculdade, vai tentar se formar. Porque agora tem um objetivo palpável, um objetivo claro. Ou seja, eu quero estudar para conseguir dar um conforto para minha família. Então, é por isso que funciona. Ter um objetivo palpável. E quando eu falo palpável, é no sentido de que não pode ser impossível. Você não vai também ficar idealizando coisas impossíveis. Ou seja, eu quero estudar muito porque um dia eu quero ser presidente dos Estados Unidos. Você sabe que não funciona. A menos que você tenha nacionalidade americana, ou seja, a primeira pedra de tropeço nesse objetivo. Então faça objetivos que sejam possíveis para a sua realidade. Que ainda chegamos no segundo ponto. O segundo ponto que eu escrevi é você não ter pressa, porque na verdade a pressa quase sempre vai ser sua inimiga. E para falar sobre esse ponto, tem uma citação que é bem interessante do Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, aquele santo e filósofo da Idade Média, que ele vai dizer que quando você espera chegar no mar, não é interessante você pular diretamente na corrente, é interessante você ir pelos regatos. O que ele quer dizer com essa frase? Se você espera chegar ao difícil, que é pular no mar, enfrentar a corrente marítima, talvez seja interessante primeiro você pular nos riachos, nos lagos, enfrentar correntezas menores e aí gradativamente você vai partindo para correntezas maiores. Ou seja, é pelo fácil que convém chegar ao difícil e não o contrário. Então, se você está começando a rotina de estudos ou você não consegue manter uma rotina de estudos, talvez seja porque você quer começar pela parte difícil. Você quer pegar assuntos ou você quer manter um padrão de estudos que não está na sua realidade. Então, primeiro você tem que começar pela base. Comece fazendo o que é fácil, gradativamente você vai subindo de nível até conseguir fazer o difícil. Além do mais, se você pula direto para o difícil, e principalmente na vida intelectual, você corre o risco de dar um salto maior do que você pode. E aí, se você não tem uma base intelectual que sustente aquele seu salto, você vai ficar com uma deficiência na sua inteligência que para resolver isso vai demorar anos e às vezes você nem consegue resolver. Então, não tenha pressa. Faça uma coisa de cada vez. Se contente com as suas pequenas conquistas e gradativamente você vai aumentando a dificuldade. Que à medida que você vai repetindo várias vezes aquilo que você está fazendo, aquilo se torna fácil, porque vira um hábito. E aí, gradativamente, você vai percebendo, com o passar dos anos, que coisas que você no começo achava impossível de fazer, agora você consegue fazer com certa facilidade. Mas é necessário tempo. E principalmente na nossa geração, as pessoas não querem dedicar tempo. As pessoas querem tudo de forma imediata. Só que as coisas valiosas na vida, ou seja, as coisas duradouras, as coisas que realmente têm um certo valor, essas coisas, elas demandam tempo, elas demandam um certo sacrifício. E principalmente uma certa paciência, elas demandam um certo amor. O amor é justamente isso, esse cuidado, ou seja, essa dedicação, essa exclusividade naquela tarefa. Então esse seria o segundo ponto, né? Não ter pressa. A pressa é sua inimiga nesse sentido. O terceiro ponto é justamente você perder o medo de errar. Ou seja, não tenha medo de errar. Você vai errar. Inevitavelmente você vai errar.
Se você tem uma preocupação exagerada por errar, é porque isso é vaidade. Seja uma pessoa extremamente vaidosa, preocupada com a sua autoimagem, ela quer que a sua imagem seja sempre perfeita, que as pessoas nunca vejam ela errando. Isso vai atrapalhar você, meu amigo, acredite. É comum errar. Você tem que admitir que você tem que admitir que não sabe uma coisa. Porque o primeiro princípio da inteligência, para você aprender qualquer coisa, é a humildade. E a humildade é você reconhecer que você não sabe algo, que há alguém que sabe algo que você não sabe. Porque se você vai estudar um assunto e você já deduz que sabe aquele assunto antes mesmo de ler o que o autor vai te dizer, a sua inteligência está fechada para aquele assunto. Então não tenha medo de errar. E quando eu falo ter medo de errar, aqui eu me refiro especificamente à sua própria rotina de estudos. Você vai traçar planos e vai perceber que não vai conseguir cumprir esses planos algumas vezes. Você vai acabar errando. Ou seja, você planejou mais do que consegue fazer. E às vezes você vai pegar um livro, por exemplo, e vai grifar somente as partes importantes. Não, eu vou ler esse livro e só vou grifar aquilo que realmente é importante. Eu vou grifar aquilo que vai cair na minha prova, por exemplo. E quando pensa que não, você grifou o livro todo. Aí fica aquela, né? Se tudo é importante, por que você grifou tudo? Era só ter memorizado tudo. Mas só que esses pequenos erros, eles são importantes na sua vida de estudos. Ou seja, você vai fazer um resumo e o seu resumo é maior do que o livro que você estava lendo. E aí você só acumulou pilha de papel na sua casa, você nunca mais vai voltar naquele resumo. Só que é importante ter essas experiências. Tipo, é importante tropeçar um pouco. E aí, claro, você vai ter um pouco da experiência das pessoas que estão mais velhas que você e que já passaram por isso, mas geralmente as pessoas que ficam nisso, de ficar procurando por vários métodos de estudos, por várias rotinas, para não errar, para já começar do jeito certo, essas pessoas não saem do lugar. Essas pessoas, no fundo, elas são preguiçosas. Tipo, elas querem ter tudo perfeito para poder começar. Elas querem a ocasião perfeita. E no fundo nunca começam. Porque a ocasião perfeita é hoje. A hora de começar é hoje. Tipo, na sua circunstância de hoje. Você tem que fazer o melhor com o que você tem hoje. Aí gradativamente você vai subindo de nível. Como nós falamos no passo anterior. Então, tome cuidado para que você, pelo seu medo de errar excessivo, ou seja, por esse cuidado com a sua imagem de forma exagerada, você fique vendo vários métodos de estudos, várias formas de organizar uma rotina, e aí você nunca chega em lugar nenhum, você só fica andando em círculos. Então, se você pegou um método de estudos, fica naquele método, testa ele, fica naquela rotina, testa uma semana, um mês. Se realmente você vê que não está funcionando, aí você troca. Ou seja, não tenha medo de errar, não tenha medo de se arriscar. Você tem que ficar num lugar só. Você tem que criar uma certa raiz naquele lugar. E depois você vai olhando para os outros lados. Ou seja, se você quer olhar para todo canto ao mesmo tempo, você não vai chegar a lugar nenhum. Então esse seria o terceiro ponto. A abraçar esses pequenos erros, não ter esse medo, seja de errar, tipo, não ter medo de fazer um plano e perceber que deu errado, ou que você tentou estudar de um jeito e percebeu que não funcionou para você. Isso é importante na sua vida de estudos. Nós precisamos desses erros para ter uma certa experiência. O quarto ponto, aí é sobre a divisão do tempo. Para falar de divisão de tempo, o Sertiland, do seu livro A Vida Intelectual, ele tende a recomendar que você dedique pelo menos 2 horas de estudos por dia. Se você está começando a estudar agora, provavelmente você não vai conseguir fazer isso. Por quê? Veja, eu sei que você vai dizer, mas, João Lucas, eu fazia escola e eu estudava 4 horas por dia. Ou então, eu sou de uma escola integral e eu estudo em média 7 horas por dia. Não, você não estuda. Você sabe que não é verdade isso. Porque quando você realmente estuda algo, se você senta sua bunda na cadeira para realmente tentar aprender um assunto, você não vai conseguir passar disso. A menos que você seja um asiático, que aí você já tem isso culturalmente, mas estudar bem mesmo, tipo, de você dedicar toda a sua alma, todo o seu coração, aquilo que você quer aprender, você consegue fazer isso em 1 hora, 2 horas, 3 horas no máximo. Ou seja, pessoas que estudam, que realmente querendo aprender, porque aquilo que ela quer aprender é mortalmente séria para ela, ela não vai dedicar 10 horas, 11 horas, porque ela sabe que vai estar enrolando. E geralmente na escola é isso que acontece, gente. Você fica enrolando.
Tipo, não são 7 horas de aula de você realmente estar estudando, usando a sua inteligência. Sempre você vai ficar empurrando com a barriga. Então, 2 horas de estudos pode ser muito para quem está começando. Tente dar pelo menos meia hora, 1 hora. E se você está muitos anos sem estudar, não tem o hábito de estudos, comece com as coisas fáceis. Primeiro tenta criar o hábito de leitura. Nesse canal eu tenho vídeos que falam sobre hábito de leitura, como você pode ler melhor, por onde começar a ler livros. Então, primeiro vê o que você gosta de ler. Tenta ler meia hora por dia. Aumenta para 1 hora depois. Depois que você percebe que consegue ficar concentrado, pelo menos 1 hora do seu dia em uma atividade intelectual, começa a colocar livros, começa a acrescentar questões, começa a acrescentar videoaulas. E aí é evidente, para você conseguir ficar concentrado em uma coisa por muito tempo, você vai ter que abrir mão um pouco das redes sociais, dos estímulos fáceis, porque o problema das pessoas é que elas não conseguem ficar concentradas por muito tempo em uma atividade. Ela pega o livro e ela tem que ficar olhando o celular, tem que ficar ouvindo uma música. E para a vida de estudos, o silêncio é necessário muitas vezes. Se você é aquela pessoa que vai assistir um filme, e se o filme demorar 2 minutos para começar e você já abre o TikTok porque tem que ver porque ficou entediado, isso é sintomático. Ou seja, a sua atenção está viciosa. Você tem a atenção de uma bactéria que tem uma vida curta. Então você precisa melhorar isso. Tipo, e como você melhora isso? Saindo um pouco das redes e voltando para o básico, voltando para o papel, voltando para o livro. Então primeiro você começa a melhorar a sua concentração, a sua capacidade de se concentrar numa coisa por mais de 30 minutos, pelo menos. Depois, sim, você começa a estudar efetivamente. Muitas pessoas não conseguem ficar nem mesmo 5 minutos prestando atenção num professor e querem colocar no seu cronograma de estudos como estudar 3 horas por dia. Não dá, gente, não fecha a conta. Ou seja, você não pode fazer metas impossíveis. E aí sim, quando você começar a estudar efetivamente, aí é importante esse conceito do que são horas líquidas de estudo e do que são as horas brutas. Hora bruta é o relógio passando. A hora líquida é aquele momento, meu amigo, que você vai sentar na cadeira e vai efetivamente estudar. Nessa hora você vai concentrar toda a sua atenção para aprender aquele assunto, para aprender aquele conteúdo. E para você ter um controle das suas horas líquidas, nesse caso vale a pena um cronômetro. Ou seja, para começo, se você está começando, você pode usar, por exemplo, o método Pomodoro, que é um método bem simples. Você vai fazer intervalos no cronômetro, geralmente de 30 a 50 minutos, e você vai ativar o cronômetro para rodar. Enquanto tiver esses 30 minutos que você colocou, você vai sair do celular, vai largar as redes e vai se concentrar no que você tem que aprender. Se é para ler o livro, você vai ficar 30 minutos lendo o livro, totalmente concentrado no livro. Quando der os 30 minutos, o cronômetro vai apitar, você larga o livro e vai colocar entre 10 a 15 minutos de descanso. Nesse descanso, você vai fazer uma atividade leve que não exija de você intelectualmente. Então, você não vai ler outro livro, ou você não vai usar uma rede social, ou você não vai estudar outra coisa, você vai fazer um descanso da sua mente. Vai dar uma caminhada pela casa, faz um alongamento, toca um instrumento, dedilha um instrumento só para se distrair. Quando acabar os 15 minutos, você volta para o outro intervalo de 30 minutos estudando. É simples. Tipo, é um método que funciona. Tipo, não tem que inventar a roda, não tem que fazer coisas mirabolantes. Agora, o que é que nós sabemos? Se você está estudando, por exemplo, por um livro, no primeiro intervalo de tempo, e aí acabou o intervalo, quando você volta a estudar, se você vai estudar a mesma matéria, seria interessante você trocar o tipo de estudo. Então, se eu estou estudando lendo, seria interessante responder questões. Ou se eu estava vendo videoaula, agora eu vou ler um livro. Você muda o estímulo daquela atividade de estudo, se for na mesma disciplina, para que você consiga, assim, expandir a sua inteligência e se adaptar a várias formas de aprendizagem. Com o passar do tempo, seria interessante você colocar outra disciplina e estudar pelo menos 2 disciplinas por dia. Quando eu falo pelo menos 2, eu coloco no máximo 3. Ou seja, não é muito produtivo você estudar mais de 3 disciplinas por dia. E é interessante que essas disciplinas sejam afins.
elas sejam correlacionadas também. Ou seja, na escola, geralmente, você vai estudar arte, espanhol, geografia e português no mesmo dia. Aí o aluno fica perdido. Ou seja, quando o aluno começou a entender o que é um período composto, ele tem que aprender que é uma placa tectônica. Aí não dá, né? Aí não funciona muito bem. Então também não tente fazer uma bagunça muito grande na hora de você selecionar as disciplinas que você vai fazer. Então, em relação ao tempo, é basicamente isso. Se você não consegue se concentrar, se você é uma pessoa que não consegue ler ainda, primeiro adquira isso. Adquira o hábito de leitura, porque aqui nós já vamos chegar no próximo ponto, mas eu não vou adiantar agora. Adquira o hábito de leitura, porque você vai melhorar a sua concentração, você vai conseguir ficar mais focado em uma atividade por mais tempo, e aí gradativamente você vai conseguir fazer intervalos de tempo de estudo maiores. Quando você começar a sentar para estudar, experimente usar o método Pomodoro. Coloque intervalos de tempo de 30 a 50 minutos, descanse 10 a 15 minutos, depois faz isso de novo. Você pode fazer 3 ciclos, ou pode usar apenas 2, porque aí você vai fazer 1 hora líquida de estudos. Por que 1 hora líquida? Porque deveria ser 1 hora e meia, né? Porque veja, se eu estudei 30 minutos, descansei 15 minutos, voltei mais 30 e fiz mais 15 de descanso, seria 1 hora e meia. Não, porque o descanso não conta. A hora líquida só conta quando você está efetivamente estudando. Então, não tem segredo. Você tem que tentar, tem que testar. Vai aumentando aos poucos o tempo que você estuda, vai melhorando a sua concentração, e aí é sentar a bunda na cadeira e realmente estudar aquilo que você se propõe a aprender. O próximo ponto aqui é sobre as disciplinas. Eu já ia falar. Se você não sabe o que estudar, aí você tem que ver qual é o seu objetivo. Volta ao primeiro ponto. Se você quer passar em um concurso, estude pelo edital. O próprio edital do concurso vai dizer o que você tem que aprender. Se você não quer estudar para concurso, você quer aprender, tipo, matérias exatas, tipo, aí você tem que procurar, geralmente você vai numa faculdade, e aí procura pela grade curricular daquele curso da faculdade efetivamente. Aí vamos dizer que eu quero aprender química. Você vai lá, entrar na grade curricular, e você vai ver as disciplinas que tem num curso de química. Você vai ver que tem química geral, química inorgânica, química orgânica, mas aí vai ter uma álgebra linear, vai ter um cálculo 1, cálculo 2, geralmente. Depois você vai ver ali uma física, física 1, física 2. Então, somente de olhar para a grade curricular de um curso, você já consegue ter uma boa base de quais disciplinas você consegue fazer. Isso se chama da chamada ciência comparada, que o Sertilin ele fala no seu livro A Vida Intelectual. Se você quer aprender uma disciplina, uma ciência, é interessante você estudar todas as ciências correlacionadas a ela. Então, se eu quero aprender biologia, é interessante ter um bom conhecimento de matemática, por conta do método científico, os experimentos. É interessante eu saber química, por conta da bioquímica, por conta das moléculas, dos átomos, DNA. É interessante saber física. Quando eu vou estudar os sistemas, por exemplo, a questão da pressão arterial, tudo isso envolve física. Então, eu quero aprender biologia, mas para aprender biologia, eu vou ter que estudar física, química e matemática. E, claro, português, porque eu vou ter que ler um livro de biologia, saber interpretar bem aquilo. É interessante o latim, porque na classificação das espécies, geralmente os termos são em latim. Então, você vai primeiro ter que ter em mente o que é que eu quero aprender. Beleza. Quais são as outras disciplinas que para mim aprender isso é interessante? Se eu aprender essa matéria, vai me ajudar nessa outra que eu quero aprender? Então, eu sou formado em química. E muitas vezes, não entendendo o assunto na parte da química, por saber aquilo fisicamente, ou seja, explicando aquilo pela parte da física, e por saber explicar aquilo matematicamente, eu acabo conseguindo responder aquilo de forma química também. Uma disciplina vai ajudar a outra. Então, é basicamente isso. Em relação às disciplinas, se você vai estar para a prova, veja o edital, cumpra o edital. Se você tem um interesse particular, aí é interessante você ver a grade curricular de uma faculdade, veja uma faculdade boa no seu critério. Depois, você pode procurar também por pessoas que já estão intelectuais nessa área. E geralmente as pessoas elas dão sugestões de por onde você começar. Esse foi o quinto ponto. E agora, o sexto ponto. A leitura como base. Você sempre vai ter que ler. Você não pode abrir mão da leitura.
Geralmente no início da sua vida de estudos, você vai usar muito as videoaulas. Se você nunca, estudou mesmo, se você não tem um hábito de leitura, você vai precisar de um professor e vai precisar de uma videoaula geralmente. Só que a videoaula, ela só tem que ser usada por você no começo, apenas para você criar uma base. Não estou dizendo que não funciona a videoaula. A videoaula é muito boa. O último concurso que eu passei apenas por videoaula, porque eu não teria tempo para ler todo o material e eu fiquei assistindo videoaulas na velocidade 1.5, na velocidade 2. Não recomendo isso, mas é porque na época, como professor, minha rotina estava muito cheia e eu não tinha tempo para sentar para estudar. Então, já que eu sabia aquele conteúdo, eu só estava meio que revisando, é por isso que eu fazia isso. Somente ouvindo videoaulas no fone de ouvido, na velocidade máxima possível que eu conseguia entender, mas por um curto período de tempo. Só que no início da vida de estudos, eu usei muito videoaulas, porque eu li o texto e eu não conseguia entender aquelas palavras, tem muitos termos. Então, o professor, ele vai conseguir decodificar aquilo para você e vai conseguir te dar meio que uma lente, um óculos, para que quando você coloque isso na sua inteligência, você pegue o texto e você entenda por você mesmo. Mas uma vez que você conseguiu entender por você mesmo, é a sua vez de fazer isso. Você vai pegar o livro, você vai pegar o material e você mesmo vai ler ele para tentar entender aquele material. É muito mais interessante para sua memória, é muito mais interessante para você melhorar o seu vocabulário e também para melhorar a sua compreensão à leitura. A leitura tem que ser a sua base de estudos. É muito improvável você achar alguém que conseguiu um bom desempenho intelectual se a pessoa não lê muito. Geralmente a leitura está associada a um bom desempenho nos estudos, a um bom desempenho intelectual. Porque a leitura, ela trabalha várias áreas do nosso cérebro. Eu já tenho algum vídeo aqui nesse canal que também fala sobre a importância da leitura, como ler, dicas de leitura, como ler melhor, recomendo alguns livros. Então você pode procurar no canal também por onde estão esses vídeos. O sétimo ponto aqui é o estudo por questões. Por que é interessante o estudo por questões? Aqui é algo mais avançado. Depois que você estudou muito, depois que você aprendeu a base teórica, você memorizou aquilo, e aí também já tem um vídeo sobre técnicas de memória, você vai ter que testar se você sabe aquilo. E uma boa forma de você testar se você sabe, se você está avançando naquele conteúdo, é você responder questões sobre ele. Então, se você é professor, é fácil, porque quando eu estou explicando um assunto, os alunos começam a perguntar as coisas para mim. E aí, mesmo eles não sabendo, eles estão me testando. Eles estão vendo se eu estou percebendo se eu realmente sei aquilo. Porque se o aluno perguntou uma coisa e eu não sei responder, é porque eu não entendi o assunto ainda direito. Então, como professor, eu sempre estou sendo testado. Mas se você não é professor, você vai responder questões. Procure por site de questões sobre aquele assunto específico que você está estudando e veja qual é o seu desempenho. Que aí você consegue revisar ativamente o que você está estudando, porque quando você vê a questão, você é forçado a lembrar aquilo que você estudou, e depois você consegue calcular a média. Tipo, se você respondeu 100 questões daquele assunto e você acertou 70, é porque você está com um desempenho médio de 70%. Então, responder questões com frequência é bom para você saber qual é o seu nível naquela disciplina, se você está conseguindo avançar. Depois, em um nível mais avançado ainda, de tanto você responder questões, você vai conseguir perceber na hora se a questão está errada. Ou seja, se quem fez a questão formulou a questão de uma forma errada, você consegue perceber, caramba, essa questão aqui está muito mal feita. Essa pessoa ignorou esse ponto do conteúdo. E em nível mais avançado você vai conseguir elaborar questões. Se você consegue elaborar uma boa questão da disciplina que você está estudando, é porque você realmente entendeu aquele assunto. Porque para elaborar uma boa questão é algo que exige tempo e exige um bom raciocínio. Você tem que conhecer as exceções daquela disciplina, você tem que conhecer todas as implicações daquela questão que você está fazendo. Então, o estudo por questões, no nível mais avançado, ele vai ser uma boa base para você. Se você percebeu, desses 7 pontos que eu não falei nenhum ponto mirabolante. Ou seja, primeiro, ter um objetivo claro. Depois, não ter pressa, não ser ansioso. Depois,
ignorar um pouco as redes para você conseguir ter a sua atenção melhorada, conseguir ficar concentrado por mais tempo. Depois dividir o tempo, pelo menos 2 horas por dia, 30 minutos, descansa 15 e repete isso até dar suas 2 horas de estudos. Ler com frequência, ter a base de leitura e responder muitas questões. Não falei nada extraordinário, não falei nenhuma técnica mirabolante, porque é isso que funciona, gente. O que funciona é você sentar a bunda na cadeira e estudar. Ou seja, não queiram reinventar a roda. Se a roda já existe, use a roda. É simples assim. E o oitavo ponto, que é importante, é você ter o cuidado com o seu corpo. Porque não adianta de nada você estudar, você tentar aprender as coisas, se o seu cérebro não está bem preparado para isso. E para o seu cérebro estar bem preparado, você precisa estar com o seu corpo são. Não só o seu corpo, também a sua mente. Mente sã, corpo são, né? Como tem aquela frase famosa. Então, primeiro, você vai tentar dormir direito. Tente dormir pelo menos 8 horas por dia. Você dormiu de 7 a 8 horas por dia, isso vai fazer uma diferença absurda no seu sono. Evita comer um pouco antes de dormir, tipo umas 2 horas antes de dormir, 3 horas antes. Isso vai fazer você dormir mais profundo. Evita beber muita água antes de dormir. Ou seja, são dicas que vai fazer você evitar ficar acordando de madrugada para urinar, por exemplo. Ficar urinando de madrugada para tipo, quando você deveria estar dormindo, isso atrapalha de uma forma assim absurda o seu desempenho. Então, dormir bem e faça um exercício físico. E aí, se você não tem dinheiro para fazer academia, faz calistenia, em casa mesmo, faz flexão, vai fazer abdominal, pô de chinelo. Procura na sua cidade algum lugar que tenha barra fixa. Acredite, isso vai fazer uma diferença absurda. E tenta comer um pouco melhor. Ou seja, evita comer somente besteira, ultraprocessado. Tenta ser mais criterioso com o que você come, porque o seu cérebro agradece. Ou seja, o seu corpo agradece e aí você vai ter o resultado disso, conseguindo ficar mais inteligente. Tem vídeos no canal também que fala sobre isso, sobre a importância de um bom sono para a sua memória, para a sua aprendizagem. Esse vídeo ficou um pouco longo e por isso eu vou encerrar ele por aqui. Se ele foi útil para você, considero que você deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, e porque assim você consegue fazer com que esse tipo de conteúdo ele chegue para mais pessoas. Um abraço.